conectado. Você que está sendo alcançado aí hoje de manhã, de tarde, de noite, vai depender da hora que você vai acessar esse vídeo. Esse vídeo que nós vamos realizar agora, ele tem a ver com a proposta inicial do vídeo anterior, onde nós falamos sobre o sentimento de raiva. E nesse vídeo, como lidar com a raiva. Então aguente um pouquinho aí, espere só um momento, daqui a pouco nós vamos aprender como lidar com a raiva. Olá, querido, bem-vindo ao nosso canal, o canal Intraconexão. Você intraconectado que está aí, seja sempre bem-vindo. Compartilhe esse vídeo aí com alguns amigos, seus pais, seus irmãos, quem você desejar compartilhar. Nós estamos completando aquele primeiro vídeo, o sentimento de raiva. Hoje é como lidar com o sentimento de raiva. Nós não queremos esgotar o assunto, não temos essa pretensão, apenas dar a você algumas ferramentas para que você tenha um suporte emocional, aprenda a lidar com você mesmo, aprenda a lidar com os outros que estão ao seu redor, saber o que fazer quando o sentimento vem, quando ele aparece, quando ele surge, ser você mesmo o próprio protagonista da sua história. Nosso canal tem esse intuito de que você possa crescer emocionalmente e que você possa produzir relacionamentos maravilhosos na sua jornada e na sua caminhada. Vamos lá então. Vamos ver o que nós encontramos como algumas propostas que você pode estar observando, que podem te ajudar em todo este processo. Uma das primeiras coisas que nós temos que abordar quando falamos em como lidar com a raiva é o processo, o caminho, como isso se dá. O que acontece num processo de cura, quando eu quero trilhar um caminho de uma metamorfose, de uma cura, de uma transformação. O que é importante você saber? Que este caminho não é um caminho fácil de se trilhar, porque você vai estar lidando com lembranças muito dolorosas, situações das quais a gente foge com muita frequência, porque elas são situações devastadoras, que nos maltratam muito, que ao lembrar de novo, dói de novo, mas não tem como você entrar num processo de cura se você não recordar de novo do processo, mesmo que ele seja muito doloroso. Mas uma coisa é certa nesse caminho, é uma via de construção pessoal e é uma via de educação do seu próprio sentimento, e isso é algo extraordinário. Haja visto que no filme Luz de Fogo, que você pode ver, um filme que eu indico que você possa ver, fala muito sobre caráter, mudança, tratamento. Dr. Dwayne Johnson, ele auxilia o sistema prisional, são mulheres, são internas, e uma das internas ganhou a liberdade, direito de condicional, e ela voltou para a convivência social. E passado um certo tempo, ela retorna de novo ao sistema prisional. O Dr. Dwayne Johnson senta com ela, eles vão conversar, e ele pergunta o que houve. E ela declara que ela não tinha, fora do sistema prisional, o suporte, a proteção e a amizade que a sua família não a aceitou e nem a ajudou. Então ela criou uma situação para poder voltar para o presídio, que era um lugar de segurança, onde ela era vista, onde ela era protegida, onde ela era acolhida, e foi até salva por uma amiga de um incêndio. E ela criou uma situação para voltar. E o Dr. Dwayne Johnson disse para ela o seguinte, e eu quero dizer essa frase para você: nenhum preço é alto demais para ter o privilégio de ser dona de si mesmo. Ou seja, o que ele está dizendo para ela serve para mim, serve para você, e é extremamente instrutivo, é extremamente agregador, porque ele está dizendo: qualquer preço, qualquer dor a ser enfrentada, para que eu seja livre de alguma mazela, para que eu possa vencer uma corrupção interna, para que eu possa ser feliz de verdade, para que eu possa, de fato, viver um propósito especial. Qualquer dor que se deve enfrentar vale muito a pena. Quero de novo frisar essa frase para você: nenhum preço é alto demais para ter o privilégio de ser o dono de si mesmo. Vale a pena andar pelo caminho do processo da cura, ainda que esse seja muito doloroso, e sempre vai existir dor no processo da cura e da transformação. Mas ao final nós vamos conquistar uma grande vitória. Então vale a pena todo esforço para ser uma pessoa diferente, vale a pena todo esforço para mudar um comportamento, vale a pena todo o esforço para que a gente possa ser livre de um sentimento tão danoso que nos atrapalha e que nos atrapalha a conviver com as outras pessoas. Então esse é o primeiro passo. Vamos seguir para ver o que tem mais dentro dessa proposta. Segunda coisa, de como enfrentar e como lidar com o sentimento de raiva. Você não pode se esquecer daquilo que vou dizer aqui hoje para você nesse vídeo.
Não tenha vergonha do que você sente. Como é que nós vamos vencer e enfrentar qualquer tipo de sentimento devastador que possa existir em nós, dentro de nós, que possa ser despertado por qualquer situação? É não tendo vergonha de sentir aquilo que nós estamos sentindo. E dentro desse processo de não ter vergonha, tem alguns desafios a ser enfrentado. Um deles é não embarcar nas críticas. Haverá sempre alguém para criticar, haverá sempre alguém para falar, haverá sempre alguém para apontar. Mas, via de regra, esse alguém que critica, que te aponta, que me aponta, esse alguém que fala, que determina, que diz algo sobre nós, essa pessoa também tem uma corrupção interna, ela precisa também vencer suas próprias mazelas e seus próprios desafios. Então, aquele que te critica, aquele que me critica, também tem uma corrupção interna que ele precisa vencer. Então, vamos vencer a nossa, o outro é que tem que entender se ele quer vencer ou não a dele, mas não embarque nesse caminho das críticas, deixe ser criticado, não olhe para isso, olhe para o seu desejo de mudar, olha para o desejo de consertar a sua própria vida, porque sempre vai existir alguém para te criticar e para me criticar. Uma outra coisa que a gente precisa entender no processo de não ter vergonha é que nós crescemos muitas vezes num lar onde nós tivemos que ouvir palavras tais como essa: engole esse choro, pode tirar essa expressão do seu rosto. Nós estávamos num processo de raiva, o sentimento estava latejando latente dentro de nós, mas nós não tivemos nenhuma educação emocional e a gente teve que reprimir toda aquela fúria avassaladora, todo aquele sentimento. Então, a maioria de nós tem muita energia psíquica acumulada e a gente às vezes libera isso quando a gente está numa situação de estresse. É acúmulo de sentimentos reprimidos há muitos anos. Eu estou falando de coisa da infância, de pai dizendo para filho: engole esse choro. E nós não sabíamos, como criança, identificamos tudo como criança, criança interpreta como criança, crescemos com sentimentos dos quais não sabemos lidar e reprimindo tudo isso. Uma hora isso vem com muita força. Uma outra questão dentro disso, não sentir vergonha, essa é uma delas, né? A gente não foi educado emocionalmente, fica difícil mesmo entender e lidar com isso. E uma outra coisa é o seguinte: a maioria de nós sofreu abuso psicológico por causa da raiva reprimida dos nossos próprios pais. Então, na hora que eles se relacionaram conosco, eles explodiram também. E se os nossos pais não sabiam lidar com o sentimento de raiva, como é que eles iam nos educar a lidar com esses próprios sentimentos? Então, a maioria de nós sofreu abuso psicológico e emocional por pais que a raiva os devastava também pelas situações internas e questões anteriores de suas próprias famílias de origem, que foram repetidas conosco. Então, o abuso psicológico e emocional foi muito pesado e muito forte, gerou em nós também alguns processos devastadores, mas ainda assim nós não temos como cobrar de nossos pais, porque eles nos deram apenas o que eles receberam. Se eles não aprenderam a lidar com isso, como é que eles iam nos ensinar a lidar com isso também? Então, não temos que sentir vergonha do que nós sentimos. Simplesmente aconteceu alguma coisa, simplesmente o sentimento veio, a gente não foi educado a lidar com essas coisas desde novo, acumulamos muita energia psíquica, mas agora esse vídeo está dizendo isso para nós. Agora nós estamos tendo a oportunidade de estar próximo desse conhecimento, ele está chegando aí em você, você agora está sabendo, isso tem luz no seu entendimento. Então agora é uma proposta de mudança, um novo momento, e é só você decidir o que vai fazer com tudo isso. Vamos lá, vamos caminhar então, vamos seguir. Uma coisa eu quero deixar bem claro para você com relação a não ter vergonha do que você sente. Por quê? Pelo devido fato, se nós sentimos vergonha daquilo que nós sentimos, nós vamos ter pouca força para reagir. Porque, na verdade, o que vai pairar sobre nós é um senso de culpa. E não um senso de que esse processo todo pode ser educativo. Se eu sentir vergonha do que eu sinto, eu vou sentir muito mais culpa do que o desejo de aprender com o que estou sentindo, de lidar com o que estou sentindo e crescer através daquilo que eu estou sentindo. Porque uma coisa é certa: onde eu cair é o lugar onde eu vou me levantar. Há até um texto bíblico que diz, né? Lembra de onde você caiu. Exatamente onde eu caí é o lugar onde eu vou me reerguer. E se eu tiver vergonha do sentimento de culpa, de sentimento de raiva, eu vou me sentir culpado
culpado. E aí então terei pouca força para reagir contra isso. Eu tenho que aprender que, seja qual for o sentimento, eu posso educar-me com relação a isso. E eu posso crescer, mesmo dentro da proposta de uma adversidade que se estabeleceu na minha vida, se eu procurar uma mudança. Vamos lá, ainda tem mais uma coisa que nós precisamos ver. Então, qual seria a atitude com relação a esse processo de buscar a vitória contra o sentimento de raiva? Dentro disso tudo, tem uma coisa que também é necessária e importante. Entender a minha própria sensibilidade e a minha própria fragilidade. Você precisa entender aonde está a sua sensibilidade, você precisa entender qual é o ponto onde você é mais frágil. Isso é questão de observação. Existe um homem chamado Alfred Adler, que ele falou algo sobre isso quando ele trouxe a seguinte proposta do locus minoris resistentiae. O que é isso? É uma palavra latina cujo sentido é menor ponto de resistência. Adler disse que cada um de nós tem um menor ponto de resistência, e é exatamente no menor ponto de resistência que a gente consegue ser vencido. E como é que eu consigo lidar com isso? Eu tenho que fazer um exame pessoal da minha vida e procurar ver qual é o meu locus minori resistenciae, qual é o meu menor ponto de resistência, para que eu possa fortalecer-me ali naquela área, para que eu tenha uma vida emocional protegida, para que eu proteja o campo da minha mente, para que eu possa passar por todo o sentimento, por toda a crise, por toda a tensão de ansiedade da melhor maneira possível. Carl Jung, discípulo de Freud, ele disse o seguinte: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Então é tempo de olhar para dentro, é tempo de examinar a si mesmo, é tempo de olhar com mais carinho como eu funciono, como é o meu movimento psíquico, o que defraga em mim esse sentimento, quando ele vem aparecendo, como é que ele vai crescendo e quando ele vai sair de forma avassaladora e de forma destrutiva. Lembre-se, cada um de nós tem um ponto menor de resistência, então nós temos que aprender a nos vigiar. Há uma coisa muito interessante quando nós nos vigiamos, quando nos examinamos. A gente tem um recurso extraordinário e importante. Nós não permitimos mais, quando eu me autoanaliso, quando eu me examino, quando eu procuro me conhecer, eu não permito mais ao outro que use contra mim a minha própria fragilidade. Quantas pessoas têm usado contra você a sua própria fragilidade? Elas já perceberam o seu menor ponto de resistência e elas usam isso contra você. Quantas pessoas estão perdendo grandes coisas no ambiente trabalhista porque o seu amigo do lado, que almeja também a mesma coisa, já percebeu aonde a pessoa tem o menor ponto de resistência, onde ele vai conseguir te desestabilizar, e aí ele arma a arapuca e a cilada, você e eu embarcamos e perdemos grandes oportunidades. Então, quando eu faço um autoexame, eu começo a não permitir mais às pessoas que elas usem contra mim mesmo a minha própria fraqueza, porque eu estou me fortalecendo exatamente naquele ponto aonde eu sou fraco. Para você que é crente, que também está aí nos assistindo, quero dizer uma coisa para você. Sabe onde eu encontro isso? Eu encontro isso quando Pedro fala que o inimigo anda em derredor bramando como leão. E ao andar em derredor, ele te observa e me observa muitas vezes mais do que nós mesmos. E aí, por nos observar mais do que nós mesmos, ele consegue ver onde está o nosso menor ponto de resistência. Você acha que uma pessoa que é seu inimigo, você acha que o inimigo das almas vai nos atacar onde nós somos fortes? Ele vai nos atacar onde ele percebeu que está o menor ponto de resistência. Então, examine-se a si mesmo. Isso está espalhado por todo o contexto da Bíblia, a palavra de Deus. Mais uma coisa, há uma necessidade básica com relação ao sentimento de raiva. Eu quero também expor isso para você nesse vídeo. Qual é a necessidade? Nós temos que aprender o esvaziamento, a esvaziar a tensão de ansiedade, porque é a energia psíquica que vai acumulando, energia psíquica que nós vamos acumulando. Nós temos que aprender a esvaziar a tensão de ansiedade. Tem uma coisa muito interessante quando a gente estuda, que é a questão dos mecanismos de defesa
que é muito interessante no ego. O ego tem os mecanismos de defesa. Então, um dos mecanismos de defesa do ego é a sublimação. O que é isso? É um mecanismo de defesa que transforma um desejo ruim e inconsciente em uma coisa mais tolerável. Ou seja, é uma mecânica do inconsciente para amenizar dores, frustrações, tensões e até mesmo conflitos. Então a gente tem a questão da sublimação. Resolve? Não, a sublimação não resolve. O que vai nos ajudar com relação ao sentimento de raiva? É buscar sempre o controle. Não o controle sobre os outros, mas o controle de si mesmo, para que possamos dar uma resposta psíquica adequada. Lembra do nosso primeiro vídeo? Quando a gente utiliza a raiva para subjugar o outro, isso mostra a nossa fraqueza. Queremos controlar o outro, a fala do outro, queremos controlar o que ele vai dizer ou não dizer a nosso respeito. Mas, na verdade, para que eu vença o sentimento de raiva, é uma necessidade básica, eu tenho que buscar o controle, não o controle do outro, mas o controle de mim mesmo, para que eu possa dar uma resposta psíquica adequada, favorável, que não traga transtorno. Uma resposta psíquica um tanto quanto madura de um eu que está se tornando maduro cada vez mais. E uma coisa que temos que saber, a gente nunca reage ao outro, nós não reagimos à fala do outro e nem ao outro, nós sempre vamos reagir àquilo que nós interpretamos. O outro vai falar, o outro vai dizer, o outro vai fazer, o outro vai agir, mas nós damos uma resposta, sempre de acordo com a maneira que nós interpretamos. É por isso que muitas vezes quando nós vamos falar com a pessoa fala, não, você me entendeu errado, porque na verdade nós agimos de acordo com a própria interpretação que nós temos da coisa em si, e não pela coisa em si de fato. Então, examine a maneira como você tem interpretado e reagido. A maneira como você tem interpretado e reagido tem te ajudado ou tem te prejudicado? É bom pensar nisso, é bom examinar isso. Uma outra questão interessante que são outras atitudes com relação ao sentimento de raiva. Não se cale, mas não destrua e nem desconstrua o outro. Você não deve se calar, mas também não deve destruir e nem desconstruir o outro. Expressar é fundamental para o fluxo terapêutico emocional interno. Então, expressar o sentimento é fundamental para o fluxo terapêutico emocional interno. Ou seja, em outras palavras, os sentimentos e os segredos se alimentam do silêncio. Você não pode fazer silêncio, você precisa falar sobre a situação. Falar da maneira correta, porque você já está identificando a raiva, falar a coisa correta, falar no tempo correto, falar com aquela situação onde você já percebeu que você está dono de si mesmo. Você não embarcou no sentimento, mas é necessário falar. Sentimentos e segredos, lembre sempre disso, se alimentam do nosso silêncio. Não faça silêncio em nenhuma situação, não faça silêncio em questões na sua casa, não faça silêncio em questões internas suas, não faça silêncio em relação às questões da igreja, não faça silêncio. A fala tem o seu lugar na história, a fala tem o seu lugar na saúde emocional. Vou reiterar de novo, sentimentos e segredos se alimentam do silêncio. Não faça silêncio, mas não destrua e nem desconstrua ninguém ao falar, ok? Vamos lá, vamos ver mais uma atitude. Repensar, é importante repensar como vencer a raiva. É importante repensar os motivos reais do sentir a raiva. Eu tenho que repensar os motivos reais da raiva que eu estou sentindo. Por que estou sentindo? Uma coisa que eu quero elencar, te mostrar, te orientar, o caminho pelo qual eu quero andar com você é o seguinte: o que agora é sentimento, um dia foi pensamento, meu querido. O que agora você está sentindo, um dia foi pensamento. É o que dizem os neurolinguistas, né? Todo pensamento gera um sentimento e todo sentimento gera um comportamento. Então, o que um dia foi, o que hoje é sentimento, um dia já foi um pensamento. Então, o que você sente hoje
foi um pensamento anterior que você já teve. A chave é que você não pode se incomodar com o outro, nem o que o outro tenha feito. Essa não é a chave para você conseguir vencer nesse processo. Então, qual é a chave? A chave é exatamente a seguinte: quando alguém falar alguma coisa, ou quando alguém fizer alguma coisa, você precisa se perguntar: por que é que isto me incomoda? Não tem a ver com o outro e nem com o que o outro fez ou falou, mas por que é que o que ele fez ou o que ele falou me incomoda? Esta é a chave para quem de fato quer vencer o sentimento de raiva, para quem de fato quer vencer qualquer tipo de sentimento devastador e ruim. Uma outra coisa que você deve fazer é evitar acúmulos. Como a gente tem acumulado, né? Dependendo do que você vê, ouve e do que você guarda, né? Quanto acúmulo nós temos de coisas que não resolvemos, de coisas que não enfrentamos, de situações que queremos empurrar com a barriga ou deixar para lá. Isso só vai trazendo acúmulo, e todo acúmulo não é bem-vindo e não é saudável. Por quê? Porque na verdade tem duas coisas na questão dos acúmulos emocionais. É porque às vezes nós aceitamos, e em outras oportunidades nós despejamos. Em algumas oportunidades nós aceitamos lixo emocional dos outros na nossa vida, e em outras oportunidades nós derramamos o nosso lixo emocional na vida dos outros. Por isso é importante não acumular, porque nós vamos ter que liberar esse lixo emocional em algum lugar, em algum momento, e via de regra nós liberamos esse lixo emocional, esse acúmulo, sobre as pessoas que não merecem isso. Via de regra são pessoas que são próximas, são pessoas que nós amamos. Via de regra são os nossos familiares que sofrem muito. Se você acumular, se você só deixar que você encha sua mente, seu coração, sua estrutura de lixo emocional, você vai acabar despejando em pessoas que não merecem esse lixo emocional. Então tá aí, são algumas ferramentas para que você possa lidar com esse sentimento, trabalhar esse sentimento e trazer modificações para a sua vida. Muito bom estar contigo interconectado, muito bom estar com você que está vendo aí de manhã, de tarde ou de noite, que você possa continuar conosco aí no nosso canal e que você de fato encontre algo muito produtivo, enriquecedor e educador para a sua vida. Deixe o seu like, faça aí o seu comentário, que é sempre bem-vindo. Se você tiver alguma pergunta, se você tiver algum tema para o nosso próximo vídeo, fale conosco aí, vai ser bom ver o seu comentário, vai ser bom interagir com você. A ideia, a proposta é essa, é relacionamento. Então, é interagindo, é cuidando de si mesmo, é estando aí, olhando com mais carinho para essas questões da saúde emocional que interferem muito no processo da nossa história. Cuide-se e até a próxima. Nos vemos outra vez.